Eu vou ler. Defenda um governo progressista a favor das minorias sociais e com maior intervenção econômica. Um governo que acredite e defenda a voz do povo e não esteja apenas a favor dos interesses da minoria rica da população. Que acredite que a privatização nem sempre seja a solução para tudo. Que acredite numa previdência justa e um salário mínimo justo, com direitos trabalhistas corretos. Que acredite na importância de uma redução das desigualdades sociais através do estímulo do poder de compra da população, da taxação das grandes fortunas, da erradicação da miséria e de projetos que abracem as necessidades mais críticas da população no momento. Acredite na importância da mobilidade urbana, na participação política da população, no engajamento para que a população tenha menos descrença na política, num governo que entenda a importância das matérias humanísticas e de um debate rico e democrático, que abrace todas as vozes, que acredite na importância de um congresso com maior participação feminina e de gênero, uma vez que vivemos uma crise de identidade política, principalmente um governo que respeite a Constituição e fora Temer. Já tem o meu aqui. Eu não tenho. Pode ir? Para simplificar bastante das coisas aqui, o lado de lá é a esquerda, do lado de cá é a direita. Para quem não sabe, a esquerda defende isso, um Estado um pouco maior, com vários direitos. Era para ter ficado direita e esquerda, só que a gente percebeu que para vocês ela está na direita e eu estou na esquerda. Um pequeno erro de manutenção. Mas a minha ideologia é o anarcocapitalismo. Eu acho interessante deixar isso explícito para vocês entendam do que eu estou falando. Se vocês entendem anarquia, capitalismo, sistema de trocas voluntárias. Como que isso funcionaria? Tecnicamente a gente tem um mal chamado governo. Primeiro vamos começar falando da sua base moral e filosófica. Do que o governo vive? O governo produz alguma coisa? Não. Todo o dinheiro que o governo tem é de confisco e roubo, que é o imposto. Você não escolheu pagar o imposto. Você não paga porque você quer. Você é obrigado a pagar. Porque se você sonega, você é preso e em última instância você é morto. Ou seja, o Estado, por definição, seja ele em qualquer aspecto político, ele é imoral e não deve ser defendido em nenhuma instância. A não ser que você defenda, obviamente, o roubo, que é o imposto, que é o princípio do Estado. Como funcionaria uma sociedade livre, uma sociedade capitalista? Tecnicamente, o livre comércio ele se autorregula. Como que isso funciona? Hoje, com o Estado, a gente tem serviços horríveis. Por quê? Porque o Estado ele cria diversas burocracias, impostos em cima de empresas. Ou seja, o pequeno empresário ele não sobrevive no mercado. Quem sobrevive é o cara que está junto com o Estado, porque ele tem algumas regalias e cobra coisas abusivas. Para vocês entenderem melhor, todo mundo aqui concorda que as empresas de telefonia são horríveis? Acho que TIM, Oi, claro, todo mundo sabe que isso aqui é uma porcaria, né? E vocês acham que isso é capitalismo? Não. Por que isso não é capitalismo? Tem uma agência regulamentadora que não deixa nenhuma outra empresa competir com as vigentes. O que é isso? A Anatel. O que ela faz? Protege o mercado dessas empresas específicas. Ou seja, ela não deixa ninguém entrar no mercado para oferecer para vocês serviços melhores e mais baratos. Ou seja, o governo deixa empresas que cobram um preço abusivo com um serviço horrível. Ou seja, isso é pior para quem? Para o Estado ou para quem está pagando imposto? Para a população. Porque você que vai ficar com um serviço ruim. Então, no anarcocapitalismo não teria o Estado para criar essas discrepâncias econômicas. Ou seja, quem sobreviveria no mercado é quem tem um serviço bom e barato. Porque se o cara não tem um serviço bom e barato, você não compra dele. Lógica básica. Então, por que não tem isso nos dias atuais? Porque não tem gente que consiga entrar no mercado para conseguir ter um produto bom e barato. Entendeu agora? O princípio anarcocapitalista é o da moral, ou seja, ele não rouba ninguém. Não. Acho que era do... Enfim, o princípio anarcocapitalista é o da moralidade, porque ele não vai te roubar, ele não vai te obrigar a fazer nada que você não queira. E compensação no sentido econômico de funcionabilidade,
ele vai ser moral e muito mais veloz. Vocês preferem táxi ou Uber? Por que Uber? Porque é mais barato, é mais flexível e não tem o quê? Imposto em cima dele. Vocês preferem alugar filmes ou Netflix? Netflix, porque não tem imposto, é muito mais barato, é muito mais rápido. Isso se chama livre mercado, entendeu? O mercado ajuda a população. O Estado, ele se preocupa com o próprio bolso e em roubar o dinheiro de todo mundo que sustenta ele. É uma escravidão moderna. Então esse é o princípio do anarcocapitalismo. A pergunta é sobre os impostos mesmo, né? Como realizar as obras? Como realizar as obras sem a arrecadação dos impostos? Como é isso possível? Tá. Isso é uma pergunta direta. Para você, direto. Bom, é aquela pergunta básica de se não tem Estado, quem vai construir as estradas? Vamos lá, é um argumento muito simples e rápido. Vocês acham realmente que uma empresa que está, sei lá, em Caraguá, que minera ferro, e a outra que é aqui de São José, que ela faz qualquer produto derivado de ferro, eles simplesmente vão ficar sentados olhando e falando: como que a gente vai atravessar aqui se não tem estrada? Vocês realmente acham que isso acontecer? Para começar, se não tivesse um Estado, não teriam tarifas. Isso tornaria o Brasil, o país, muito mais chamativo para empresários virem investir. E claro, as estradas têm um custo próprio. Vocês já pagaram pedágio aqui? Eles são extremamente abusivos e caros para um negócio que é horrível. Tá, não é horrível, mas em grande parte é ruim. No anarcocapitalismo seria do mesmo jeito. Privatize as estradas. Seria um custo muito menor e muito mais seguro. Isso alocaria na privatização de bairros, etc. Por que isso seria bom? Tornaria as estradas muito mais seguras, já que teriam outras estradas competindo para fazer com que existam caminhos mais viáveis, ou até mais baratos, mais caros, etc. Isso traria uma segurança nas estradas. Porque se tem uma estrada que sempre tem roubo, contrabando, qualquer coisa do tipo, o que aconteceria com aquela estrada? Ninguém frequentaria ela. Ou seja, o empresário, dono daquela estrada, faliria. E ele também não pode pedir um preço abusivo, por causa da concorrência. Se ele pedir, sei lá, R$50 para passar na estrada dele, ninguém passa por lá, faz o caminho ao contrário e ele quebra. Então é o mercado se autorregulando, coisa básica. No caso, tinha perguntas anotadas de vocês da pré. Então, eu gostaria dessas aí, depois dos questionamentos, dos posicionamentos. Vocês querem? Eu queria dar uma pergunta sim, mas enfim. Eu queria que você, a Rebeca falou questão de gênero no governo. Como é que vocês veem essa inserção? Vocês veem a questão do gênero hoje em dia no Brasil? Troca de sexo, transexualidade. Quer começar? Bom, então eu vou começar aqui. Alguém quer responder? Bom, isso aí é uma questão muito simples no contexto moral e um pouco mais complexo no contexto social. Para começar, vamos falar o que é o seu corpo. Você é dono do seu corpo, porque só você pode ser consciente sobre ele. Ninguém pode vir e pensar por você, pelo menos não de maneira praxeológica. Mas, então, logo, o seu corpo é sua propriedade. E você faz o que você quiser com a sua propriedade. Então você, é uma liberdade sua fazer qualquer cirurgia, usar qualquer tipo de droga, esse tipo de coisa. O que você tem que entender é que as responsabilidades em cima das suas atitudes serão 100% suas. Na questão da transexualidade, já é comprovado na biologia, pelo menos, que o indivíduo, ele nasce homossexual. Ou seja, tem uma porcentagem em cada população animal que eles têm uma tendência natural a ser assim. Ou não, pode ser só ambiental também. Tem vários casos, por exemplo, que tem um monte de cachorro, mas não tem nenhum cachorro fêmea, então eles meio que dão um jeito entre eles. Então, é uma questão comportamental e biológica, mas com certeza biológica. Obviamente, nós somos humanos e tem a questão social. A questão social, no livre mercado, eu vou dar um exemplo, eu pergunto pra vocês, todo mundo aqui já comprou alguma coisa pela internet, correto? Caraca, século XXI, mas quem comprou? Alguém se preocupou em saber se o cara era negro, se o cara era gay, se era uma mulher, se o cara, sei lá, era deficiente, se o cara era nazista? Alguém se preocupou em pensar nisso? Não. Vocês queriam o quê? Um produto bom e barato.
É o mercado fazendo o que tem que fazer. Você pode ver, acho que vale a pena colocar aqui também, movimentos LGBTs, feministas, etc., que eles têm um viés ideológico que estraga a própria luta, a causa. Porque, o que hoje o movimento feminista faz e o que ele fazia antes? Antes, o movimento feminista era um movimento liberal. Eles acreditavam que eles deviam ser iguais aos homens por motivos naturais, ou, na época, como eles eram muito religiosos, motivos divinos. Porque não tem nenhuma barreira que diz que o homem produz ou é melhor que a mulher. Então é uma questão justnaturalista, isso é uma filosofia. Ou seja, eles não pediam para o Estado falar, se você for machista, você vai pegar sei lá quantos anos de cadeia. Até porque isso às vezes acaba agravando ainda mais o caso. Vulgo a Alemanha nazista, que ainda, né? Mas hoje o movimento feminista, ele vive de verba pública, ele vive pedindo mais interferência estatal e assim vai. O movimento LGBT também faz a mesma coisa. E isso denigre muito mais a causa feminina e a causa homossexual do que ajuda. Porque fala-se muito que o homem tem a superioridade superioridade não, né? Mas ele tem mais chances de ingressar no mercado de trabalho do que a mulher. Por que isso acontece? Nas leis trabalhistas, diz que se a mulher ser contratada grávida ou se engravidar enquanto ela está fazendo seu trabalho, o empresário ele é obrigado a deixar ela 4 meses em casa e sendo remunerada. Beleza, até aí é muito bonito, mas existe uma palavra que simplifica tudo. Uma frase, né? Não existe almoço grátis. Enquanto essa mulher estiver em casa, quem vai estar suprindo a produção dela para ela ser paga? O empresário vai ter que fazer mágica e chover dinheiro. E é por isso que os empresários eles têm um estímulo em contratar mais homens do que mulheres por causa da lei. Ou seja, é uma lei que era pelo direito das mulheres que acaba prejudicando elas. Eu não estou falando que é errado a mulher poder ficar em casa pelo seu filho. Não é isso. Mas na realidade, nunca vai ser funcional, porque dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, riqueza não faz isso. Bom, desse lado da bancada, alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, só para terminar, a luta que luta pelos mais aparatos estatais é uma luta que prega o preconceito contra o seu próprio grupo. Isso é um fato. A única coisa que eu queria falar que eu acho importante ter as minorias na política para representar e para a minoria se sentir mais incluída na sociedade. Eu só acho que tem um problema muito grande nas cotas, sejam elas para a faculdade ou seja elas para um cargo público, porque você vai estar cometendo um racismo institucionalizado, vamos dizer assim. Você vai dizer que aquelas pessoas não são boas o bastante para conseguir aquele cargo. A maior parte dos cargos públicos são concursados, ou seja, não é através de voto. Claro, na política mas aí tem outros meios de conseguir entrar lá. Ou seja, você vai estar abrindo uma brecha para um grupo X ser superior, entre aspas, ao outro. Aí você não vai fomentar mais a discriminação entre os grupos, porque aí vai ter aquele negócio, a mulher tem cota na política, aí obviamente vai ter um sentimento de inferioridade por elas mesmas, porque a lei vai estar dizendo que ela não é boa o suficiente de chegar lá por motivos próprios. Agora na questão em faculdade, esse tipo de coisa, é pior ainda, porque não é na faculdade que você vai consertar coisas como racismo, ou vai ajudar a vida daquela pessoa. Porque a maior parte das pessoas que entram por cotas, elas não conseguem manter até o final da faculdade. Por que isso? O que adianta a pessoa ter um ensino fundamental e médio medíocre e dar uma faculdade na mão dela? Como que ela vai saber sobreviver na faculdade se ela não teve ensino médio e fundamental bons? Entendeu? É uma coisa que você só vai estar sendo bonzinho, mas você vai estar quebrando muito mais a perna dela do que ajudando. Fala, Lindinha. Ele começou a falar que o trato dele foi para um assunto de feminismo, eu não entendi. Certeza, tá falando? Eu também apoio. Deixa eu falar. Não, tem nada errado. Ele não terminou assim. Ele foi para outro assunto sem terminar o que ele começou. Você tá falando de? Ou dos homossexuais na sociedade. O que eu quis dizer é que a luta feminina e a luta... O que eu quis dizer é que a luta feminina dos homossexuais, os LGBTs, andam em conjunto. Eles meio que participam da mesma pauta ideológica. O funcionamento do que eles fazem é exatamente igual. Pedir mais auxílio do Estado. Por que eu fui para a pauta feminina? Porque se eu fosse explicar isso no contexto dos grupos LGBTs,
isso ficaria muito difícil para vocês entenderem. Eu acho que se eu explicasse do movimento feminista como exemplo, já que ele é extremamente parecido no funcionamento com os grupos LGBTs, vocês iam entender melhor. Ou seja, tudo que eu disse na questão feminina se enquadra perfeitamente nos grupos que pedem mais aparato estatal da parte dos homossexuais. Era só isso. Eles vêm contestando, mas na verdade eles acabam precisando do Estado para se manter. Então, é que eu acho que é mais fácil explicar na pauta feminina do que dos homossexuais. As duas são iguais, o funcionamento. Elas são diferentes, mas o funcionamento é igual. Quem vai perguntar? Vamos lá, perguntas? Professores, se também quiser, os que não são de humanas. Tem uma pergunta aqui do Lindinho. Eles acham sobre a diferença do salário dos homens para mulheres. Vocês primeiro têm o salário para homem e para mulher diferente. Diferença salarial entre homens e mulheres. Bom, a Rebeca vai depois, né? Mas foi exatamente o que eu disse. A discrepância de salários e de empregação foi um erro da própria CLT. Eles falam tanto em direitos, mas quem banca os direitos é você. Você só não vê isso, mas eles retiram do seu salário, entendeu? Então, o que acontece quando você faz a questão salarial e empregatorial é aquilo que eu disse. Passaram uma lei falando que a mulher tem que ter tal direito X. Esse direito não é de graça. Ou seja, ele vai ter um custo, um rombo no bolso do empresário. Então, obviamente, ele vai preferir contratar o homem do que a mulher justamente por causa dessa lei do Estado. Se não tivesse ela, o mercado seria muito mais igual. Claro, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, seria diferente, justamente porque os paradigmas da sociedade eram completamente diferentes do que é hoje. Era bem mais machista, né? Mas hoje, isso já vem se amenizando muito. E, obviamente, como eu disse, quando você fala de produção, você não quer saber se é homem, se é mulher, se é negro, se é gay, se é nazista, se é o que for. Você quer produção. Então, isso é a minha resposta, no caso. Hoje em dia, a política ela é mais latente. Ou seja, todo mundo está ouvindo falar de política. Você está respirando política. Aí eu queria saber o seguinte: se os jovens de hoje, na visão de vocês aí da banca, eles estão entendendo o que está acontecendo com o Brasil atualmente, tá? Se eles têm condições de estar opinando sobre isso, se eles têm condições baseadas em quê, tipo de argumentos, e se eles acham que são capazes de se posicionar para poder defender a ideologia deles. Tá. Cada um, né? Alguém quer começar aqui? Tá. Enfim, o jovem de hoje ele tem uma vantagem muito superior do que a última geração, graças a última geração, começando, mas graças à internet. Na década de 90, todo mundo batia palma pro Paulo Freire. Então, você já vê que o analfabetismo político na época já era bem grande, até entre os adultos. Mas é isso que eu estou dizendo. A grande maioria provavelmente não deve entender, simplesmente porque não tem interesse. E também não faz diferença para ela se isso vai acarretar ou não, porque ela já está meio que no sistema. Então, hoje o jovem já pode ter 18 anos e nunca teve um emprego. E isso há 40 anos atrás seria inimaginável quase. Então, eu acho que a visão do jovem hoje do mundo, ele nem para pensar nisso, simplesmente porque ele nunca refletiu sobre isso. Ele sempre vê, desde que eu, por exemplo, eu nasci em 2000, ou seja, 2 anos depois veio Lula. Tecnicamente nunca mudou de governo, é como se eu tivesse crescido numa ditadura, porque sempre foi a mesma coisa, sempre as mesmas figuras, sempre os mesmos escândalos. Ou seja, se torna algo rotineiro, é sempre a mesma coisa. Agora que a gente teve uma reformada nisso, graças ao impeachment da Dilma, várias propostas agora, e está ficando mais fácil. Mas a questão é que eles podem entender política, mas eles não podem entender ideologia, porque ideologia é uma coisa que não se vê tanto hoje, pelo menos no Brasil. Obviamente, os sindicatos são extremamente ideológicos, alguns partidos X, e obviamente tem o Foro de São Paulo, a Internacional Socialista, tem diversos grupos que fazem isso. E a gente tem um exemplo da Venezuela, que se transformou numa ditadura democraticamente. Vamos lá, só inteirar. Tecnicamente, o que eu estava dizendo aqui, o jovem hoje não estuda porque ele não quer, e pela metodologia de ensino de 98, que foi imposta por um senhor que escreveu um livro pouco tendencioso e ideológico chamado Pedagogia do Oprimido. E tecnicamente hoje a gente tem os frutos dessa ideologia aqui. Os que estão rindo, não estão prestando atenção e que vão ser mortos de fome, por um tiro, ou porque não quer fazer nada mesmo.
tecnicamente essa é a verdade, os professores tentam se ponderar na hora de falar isso, e é bom porque eu posso falar e eles não estão nem ouvindo. Esse é o ponto. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas quem realmente quer entender o mínimo possível, pelo menos ideologicamente, ele não vai estudar a base do Estado, a Constituição, porque ela foi escrita por quem em 98? Quem escreveu a Constituição de 88? Foi justamente quem no pré-64 estava fazendo atentado terrorista, estava cometendo latrocínio, estava tentando empurrar o proletariado. Então é isso que eu gosto muito de avaliar, porque antes dessa pedagogia, hoje eu trabalho no TRE, onde se retira título, e eu gosto de conversar com os senhores de idade lá. Hoje foi um senhor de 87 anos. Ele viveu o período Vargas, a ditadura militar, que não matou nem 500 pessoas em 20 anos, e está vivo até hoje. E o que ele diz? Até a professora de matemática, ela diz isso. Cada ano que passa, a escola fica mais burra, mais inútil. Até porque nós tivemos um presidente que nem concluiu, né, na escola. Então, é o que a Enéas já dizia, né? Para você pilotar um avião, você precisa fazer um curso. Para você dirigir uma escola, você precisa ser formado. Para você dirigir um país, você não precisa de nada? Mas como formar a consciência? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que o primeiro suspiro para sair de um buraco desse é deixar bem claro quem são os inimigos nessa jornada. Porque hoje a gente tem a guerra das narrativas. É o que a gente chama de gramscianismo. É a ideia de estatismo ao longo da sociedade. Exatamente isso. Por que a gente tem uma corja que não se preocupa com o dia da manhã? Porque tem programas assistenciais, sempre vai dar o dinheirinho, vai roubar de quem está trabalhando para estimular quem não está. Exatamente isso. E como que a gente faz para acabar com um sistema desse? Tem que difundir a ideologia correta. Menos Estado, mais princípios. Você tem que entender que você só vai gerar riqueza se você produzir. Tudo que o Estado te dá foi tirado de alguém. E uma hora, como você já viu, acho que se você já estudaram história, toda a revolução surgiu da burguesia, né, que a esquerda adora tanto bater, mas da classe média que move uma sociedade. E é isso que eu estou dizendo. Quando as pessoas começarem a entender que a guerra não é direita e esquerda, mas sim individualismo versus coletivismo, ou seja, você contra o Estado, que sonegar não é um crime, é legítima defesa, que defender ideias menos estatais, ou seja, acaba com o Petrobras, acaba com o programa assistencialista e desregulamenta o mercado. Por que quando um cara, o tiozinho da padaria, começa a vender pão por 50 centavos porque está sonegando e o preço normal é R$1, quem está saindo ganhando? Você que ia pagar um pão de R$1 e agora está pagando R$1,50 ou o Estado? Acho que é você. Ou seja, quanto menos Estado, mais barato é as coisas para vocês. Mais fácil é a geração de emprego, mais fácil é o aumento da qualidade de vida. E o exemplo fixo disso no mundo hoje são países como Singapura, Hong Kong, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Por que todo mundo fala, não, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para os Estados Unidos? Será que é porque lá o Estado é menor? Porque ela cobra menos imposto em cima das coisas? Tem menos programas para ajudar a população? Eles falam de não, a gente vai dar Bolsa Família, a gente vai dar estudo, essas coisas, mas não vão dar. Eles pegam tudo isso no seu imposto. Um pão que você pagaria 25 centavos, hoje custa R$1. É daí que surge o dinheiro do Estado. O Estado não produz, ele rouba, ele é um parasita. E é isso que a população precisa entender para a gente começar a ir para frente. Manda um imposto arroba aí. Boa noite. Professora, para responder a sua pergunta, eu vou responder pelo que eu sei, pelo que eu posso perceber do meu convívio. Assim, eu só comecei a me interessar por política no ano passado, na palestra que o Thiago deu aqui na escola, que eu comecei a perceber assim e fui me interessando, né? E hoje eu tô aqui participando da nossa bancada. Mas há pouco interesse entre nós jovens sobre esse assunto da política. Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de incentivo, não tanto na escola, mas tanto também em casa. Por exemplo, os pais falarem um pouco, assim, os tios, avós, falarem um pouco também que é importante a gente saber como que funciona o nosso país,
pra no futuro, pelo menos, a gente não precisa saber de tudo, assim, não precisa saber, tipo, ser um sabidão, não sei, mas saber pelo menos como que funciona, ter pelo menos uma noção básica do que está acontecendo. Eu acho que seria muito importante. Então, professora, eu não sei se eu vou fazer um discurso tão longo assim, eu não sei nem se eu saberia falar tanto, porque a minha parte que eu estudei mais foi questões sociais, como drogas e aborto, mas enfim. Daqui a pouco você pergunta e responda aí, mas enfim. Eu acredito que hoje existe realmente um grande desinteresse, não só de jovens, mas pessoas um pouco mais idosas também, não idosos, mas mais velhos que jovens. E hoje existe uma grande mentira que é a mídia. Hoje realmente existe a internet. Se você tiver uma boa fonte para procurar, você vai se informar o que realmente está acontecendo. Mas hoje é fato que muita mídia, a mídia que hoje existe mente, muitas vezes ela não fala o que está se passando, são partidárias, às vezes elas também colocam vilões como heróis, ideologicamente também. Então eu acredito que existe um grande desinteresse. Para mudar, as pessoas têm que conscientizar, como ela disse, não precisa estudar tudo, mas só ter uma base como que funciona. A pessoa tem que ter uma ideia antes de votar em alguém, ou se essa for sua opção, mas eu realmente acredito que existe sim um desinteresse e acho que precisa conscientizar um pouco mais, porque buscar mais a fundo, porque hoje a mídia mente muito e esconde muitos fatos. Vamos para a próxima. As drogas devem ser legalizadas? Então, na questão da legalização das drogas, não sei se é todo mundo aqui, mas eu particularmente sou sim a favor. Ela traz muito benefício, não só economicamente, mas socialmente também. Porque, digamos, eu ia perguntar aqui quem é usuário, mas acho que melhor não. Mas todo mundo aqui sabe que existe sim uma dificuldade de ter acesso. A partir do momento que você legaliza, você cria farmácias, não só farmácias, mas postos de distribuição. A partir do momento que você cria isso, vou até sobre aspas aqui, enfim. A partir do momento que você cria isso, você tem um produto barato, porque a partir do momento que legalizar, muitas pessoas vão começar a abrir suas farmácias aí para distribuir, elas vão ter que se sobressair no mercado, então elas têm que colocar um preço barato, um negócio de higiene, porque ninguém vai comprar um negócio aí todo fodido, né? E aí basta você escolher, ó, eu vou querer subir morro para tomar tiro ou vou querer lá comprar um negócio limpinho, baratinho, legal. Também é muito bom porque a partir do momento que você legaliza, você quebra a perna de traficante, ninguém mais vai querer comprar com traficante. Isso também é bom para outra coisa que eu defendo, que é hoje é fato, existem muitos traficantes, eles colocam menores de idade para trabalhar. A partir do momento que você quebra a perna deles, você quebra o negócio deles, para de ter menor de idade, eles vão ter a vida que eles precisam ter. Bom, eu sou a favor, mas eu acho que tem que ter algumas contrapartes, né, nesse quesito. No quesito moral, é completamente aceitável que você queira usar o que você quiser no seu corpo. Quer colocar, sei lá, ácido sulfúrico na sua veia, vai. É seu corpo, sua propriedade, suas regras. Mas a questão é moralmente aceitável, mas pensa no que isso acarreta. Por exemplo, vamos supor que tem um usuário de crack, ele usou crack a vida inteira, e tem um cara que começou a ter um câncer inicial. Os dois vão pra fila do SUS. É justo que só porque o cara que usou crack tá mais ferrenho, passar à frente do cara que tá com câncer? Não, porque o câncer o cara não escolheu, mas usar crack o cara escolheu. É isso que eu tô dizendo. Antes de a gente começar a falar de oba, droga, tem que ter uma conscientização de livre mercado. Como fazer com que os hospitais não fiquem sobrecarregados? Desregulamenta o setor hospitalar. Por que tem pouco? O hospital hoje é muito caro. O serviço médico, os aparelhos são muito taxados. A entrada no país é extremamente taxada. Ou seja, é muito caro bancar isso e não tem quem consiga bancar. Então o que fazer? Diminua os impostos em cima disso e tire as burocracias para abrir, porque às vezes para você abrir tem que pagar tanto de imposto logo de entrada e esse tipo de coisa. Se você tira tudo isso, hospitais vão começar a pipocar, hospitais normais. Ou seja, o que acontece quando tem concorrência? Aquele que não consegue entregar um serviço bom e barato, quebra, porque ninguém quer pagar um serviço caro que seja ruim. Então, lógica de mercado básica. Depois que você começa a fazer isso, você libera as drogas. Porque aí vai ter hospitais e, obviamente, vai ter os drogados, porque daí não vai ficar tão sobrecarregado. Mas aí eu venho
para uma magia para vocês, a magia do empreendedorismo. Quando tem muita oferta, vai ter muita demanda. Quando tem muita demanda, vai ter oferta. Os hospitais estão cheios de pessoas se drogando, o que vai acontecer? Hospitais propícios a cuidar somente de quem está com problemas com drogas, seja para largar ou seja para tratar de coisas que estragaram, esse tipo de coisa. Estou falando dos órgãos, tá? Ou seja, além dos hospitais normais, vai haver uma seletização de hospitais específicos. Ou seja, se o custo em investir naquela área é menor, mais pessoas vão investir em hospitais específicos para tratamento de câncer, mais pessoas vão investir em hospitais específicos para reabilitação de pessoas viciadas em drogas, reabilitação para reconstruir órgãos, a gente já tem isso. E hoje a gente tem o caso do primeiro país anarcocapitalista, que é Liberland, fica perto da Ucrânia. Ele, só para você entender, ele acabou de ser fundado há menos de 5 anos. E hoje ele já tem o primeiro projeto do mundo de carros voadores. É isso que eu digo. O Estado, ele divide as migalhas. O mercado te dá carros voadores. Fica para vocês agora escolher o que vocês querem para a vida de vocês. Boa noite. Então, eu sou a favor da legalização das drogas, mas eu acho que tinha que ter um sistema, começando legalizando uma droga de cada vez e vendo como o pessoal vai se comportar diante da legalização dessa droga. Se der certo, continua, se não, já era. Deixa a Isadora falar e depois eu queria ponderar uma coisa aqui. O Thiago mesmo já deu ele falou o negócio da liberação das drogas, mas eles mesmos, aliás, aí eu vou englobar todo mundo, porque pelo jeito a banca toda é a favor, mas aí vem uma questão. Por que liberar uma coisa que vocês mesmos já estão justificando para você ter hospital depois para cuidar? Né? Eu acho que nós tínhamos que pensar numa coisa de prevenção, né? Se nós já estamos aceitando aqui na bancada que estraga mesmo as coisas, né? Que nós precisamos de hospital para tratar, é porque o negócio não presta. Porque então eu acho até há um debate aí e tem países que já legalizaram o uso da maconha na medicina, a nível de medicina para tratar até autismo mesmo. Tem existem alguns estudos, tem alguns países no Brasil que já lutam para trazer medicamento à base de maconha, mas aí a nível de medicamento tem lá uma dosagem, né? Até a nível científico tudo bem, né? Mas do jeito que vocês estão falando aí eu como educadora preciso intervir. Porque se a gente aceita que nós vamos legalizar uma coisa, que nós já precisamos pensar em hospital para tratar do negócio, o negócio vai ficar feio, nós precisamos repensar. Eliane, né? Posso fazer um contraponto? Espera só um pouquinho que a Isadora queria fazer pergunta. Ela falou que se fosse para ter hospital, que já existiria, porque mesmo sendo ilegal as pessoas já usam. Existem alguns hospitais, existem alguns pagos, particulares são bem caros, mas aí para tratamento de quem quer sair do uso de droga já chegou lá no negócio. Aí já é outra questão que nós vamos falar depois. Posso só complementar? Pode falar, Thiago. Depois eu tenho gente levantando a mão lá atrás. Então, essa questão é muito simples e muito fácil de ser rebatida. Como ela disse, não tem hospitais. Mas foi o que eu acabei de dizer. Como vai ter hospitais se você deixa o mercado completamente horrível para se empreender? Quem vai querer empreender num país onde a carga tributária anual chega a mais ou menos 63% do lucro? É loucura. Agora a questão é que só prevenir é o suficiente, ignorando completamente a questão moral, porque se você proíbe, você vai estar dizendo que a pessoa não tem direito sobre a sua própria propriedade, ou seja, já é filosoficamente imoral. Mas a questão é, a guerra contra as drogas, vocês sabem quanto custa para cada país? Nos Estados Unidos, a Constituição, mas grande parte das leis são estaduais. Cada estado coloca o que eles querem. Os estados que são contra e fazem a guerra contra o tráfico,
tem déficits econômicos só de lucro, gasto público, que chega a bilhões. É um negócio extremamente caro de se combater, e o que acontece quando você tenta combater? Você cria um monopólio, você deixa só que aqueles caras que já têm alguma tendência a matar, a roubar, etc., têm um poder econômico na mão. E o que ele vai fazer com isso? Vai cobrar preços mais abusivos que eram do que na livre concorrência, e você ainda vai dar poder econômico. Ou seja, ele vai se armar e ainda vai poder comprar outras pessoas para trabalhar para ele. Ou seja, no princípio de libertação, sai mais barato, e o que ela diz? Já tem hospitais que fazem isso. Por que vai funcionar? Porque a seletividade do mercado é muito mais funcional. Fora que os países que desenvolvem a tecnologia mais avançada para buscar vacinas, esse tipo de coisa, são exatamente os países mais liberais economicamente, porque eles conseguem ter verba mais facilmente, eles produzem mais riqueza. Então é muito mais inteligente você deixar, até porque perde o encanto. Todo mundo aqui gosta de ser pagar de Zé Droguinha, porque nossa, é proibido, nós somos muito foda por usar maconha. Ou seja, é uma mentalidade de imbecil mesmo. Mas então esse é o custo da guerra contra as drogas. Então, acho que se você... É o que o Paulo Cogos já dizia. Se você ama os seus filhos, lute pela liberação das drogas. Que a chance de você... Até porque os países como o Canadá, por exemplo, odeiam fazer isso, porque são países já desenvolvidos. Mas o tráfico lá é completamente quebrado, porque eles veem aquilo como uma margem da sociedade. Isso majoritariamente na população. Porque é algo que você sabe que faz mal, mas você é burro o suficiente para querer usar. Esse é o ponto que eu quis dizer, entendeu? Mas a questão é, a luta para acabar com esses traficantes sai do seu bolso, e você ainda tem que conviver com o tráfico na sua casa. Então não é inteligente você continuar com uma via estatal de proibição, que é caro e não funciona. Tem uma pergunta lá atrás. Eu não terminei. Minha pergunta é para ela. Eu queria perguntar assim, eu nunca vi o motivo de as pessoas falarem do patamar educativo que as mulheres estão hoje. Eu acho que a gente está evoluindo bastante. Eu te pergunto, uma mulher confiante, inteligente, que quer subir na vida, você acha que realmente precisa de feminino para ser aceita socialmente ou profissionalmente? Tudo. Ela respondeu que ela ainda acha que precisa o movimento, não é isso, Rebeca? Fala, Rebeca, com a sua voz linda, maravilhosa. Eu falo com você depois do debate, mas é que eu sou muito tímida. O aborto deve ser legalizado? Eu sou a favor da legalização pelo simples fato de ser a favor da liberdade de escolha. Quem diz ser a favor da vida não está pensando na vida das mulheres que morrem em abortos clandestinos. As ricas abortam, as pobres morrem. Se você é contra, não aborte, mas não tire o direito de outra mulher abortar. Bom, como as drogas, o aborto acontece independente de ser legalizado ou não, só que bota o risco não só da criança que não vai nascer, mas como da mãe. Implica clandestinas, como uma higiene péssima. Então você coloca duas vidas em risco. Eu li uma mulher que tentou fazer aborto em casa, ela morreu. Não perdeu só a vida da criança, mas perdeu a dela. Então eu acredito que deveria ser legalizado. Eu falo no ponto que a Rebeca falou, se você não quer fazer, não faz, mas você não pode tirar a liberdade de outras pessoas. Bom, agora vamos para um campo não explorado. Aqui foi só filosofia funcional, né? Mas também existe o quesito moral, né? Da moralidade. Na questão, por exemplo, da bancada, que ela é de direita libertária, ou seja, anarcocapitalismo, entre as fontes que nós temos, seja de escritores como Rothbard ou Hayek, uns dizem que a mulher não deve ter o direito de abortar porque ela fere o PNA, princípio de não agressão, porque ela invade a propriedade de outra pessoa, que no caso seria o feto. Mas também dizem que o feto é uma extensão do corpo da mulher, logo ela tem direito de escolher o que ela pode fazer ali ou não. Eu tento me manter neutro, porque justamente por questões, agora sendo ideológico, vamos dizer assim, no requisito científico, biológico, existem diversos médicos que eles têm diversos artigos dizendo que, apesar de não ter o cérebro desenvolvido antes dos 4 meses, o feto ainda responde a estímulos.
ou seja, quer dizer que existe um resquício de vida. Aí fica na questão de vocês dizer se aquilo ali é um ser vivo ou se não, se é só um conjunto de células. E também tem diversos fatos científicos que dizem que aquilo lá é só um monte de células juntas que não significa absolutamente nada. Mas eu acho que antes de liberar o aborto seria muito mais interessante achar outras formas contraceptivas, porque também, além se você acredita que ali tem um ser vivo, além de você matar a criança, você acaba também com o corpo da mulher. Eu não sei se vocês sabem, aborto não é pum, sumiu o bebê. Você acaba com todo os órgãos internos da mulher, e fora que acaba, na hora de descer a menstruação, vem de uma maneira poderosa. Geralmente, quando chega o período menstrual da mulher, às vezes ela acaba tendo hemorragias tardias, ou seja, ela pode ter tomado algum remédio para abortar no começo do mês. Se ela menstrua no final do mês, aí que ela pode morrer, ou seja, o remédio faz ela ter uma morte duradoura, vamos dizer assim, né? Porque ela só vai morrer no final do mês de hemorragia. Eu li bastante sobre esse assunto e o que eu li, talvez isso possa estar errado, as pessoas vão discordar de mim, mas eu acredito que o que eu li é verdade. O que marca a morte de uma vida é a paralisação do cérebro, não a paralisação, a falência do cérebro. Se você perder o seu coração, dá pra você colocar outro, se você perder seu rim, dá pra botar outro, mas se você perder o seu cérebro, acabou. Se você perde o seu coração, dá pra você botar outro, dá pra você botar o seu coração. Se você perde o seu rim, dá pra você fazer um transplante. Mas, se você perde o seu cérebro, acabou. Não dá pra fazer um transplante de cérebro. E como ele falou, antes dos 4 meses, o cérebro não está completamente formado. Então, na minha opinião, como ainda não existe uma vida, como o marco do filho, uma vida, é o cérebro, pra mim o início dele também é. Existe uma vida, é a formação do cérebro. Se pra mim, antes dos 4 meses não é formado, pra mim não é exatamente uma vida. Ele pode ter estímulos, mas pra mim não é. Então, basicamente isso. Essa é a parte materialista que vocês falam. Mas eu tenho que colocar o meu ideal. Eu sou espírita. Eu acredito que tem um espírito. A partir do momento que foi concepção, aconteceu, não tem como, gente. Se vocês soubessem a responsabilidade que cada um terá diante disso, tá? Tem o outro lado, a gente tem que estudar os dois lados. Essa parte está certo eles falarem, realmente. Eu tenho uma cunhada que fez 5, tá? E por quê? Não porque ela queria, porque o marido forçou, olha a situação. Então, ela não teve outra escolha. Ou ela fazia, ou ela ia passar fome com os filhos. Eu não aceito, mesmo assim, em qualquer hipótese, a mulher chegar nesse ponto. Porque se você chegou a fazer, a ter a relação, assuma. Quando um não quer, 2 não faz. Então, assim, é muito da mulher. Se a mulher for ponta firme, ela não vai ter relação sabendo que vai acontecer posteriormente uma gravidez. Ou ela se cuida. Tá tão aberto pra gente na televisão isso, não é? Vocês sabem mais do que eu se for bobear sobre sexo, gente. Para com isso. Na minha época, com 19 anos, eu não sabia de nada. Tá? Então, não é? Na nossa época, pais não conversavam abertamente com a gente. Mas vocês sabem o beabá de trás pra frente. Então, peraí, é melhor se cuidar antes de mais nada, tá? Então, pensem, reflitam, tenham muito juízo, porque essa parte eu não concordo. Eu não acho válido você misturar sua religião para colocar como argumento. E em relação às falhas dos métodos contraceptivos? Uma questão ética-humana também. Sim, antes de tudo a mulher tem que aprender a fechar a perna, antes de qualquer coisa. Boa noite, né? Eu não dou aula para todos vocês, eu sou o professor Wagner, sou professor de filosofia, só dos primeiros. E a questão é muito polêmica, né? O aborto, ele tem princípios morais muito arregados na fé cristã, que a grande maioria de nós aqui ou somos, ou pelo menos fomos criados. Ou mesmo as outras fés que estão aqui no Brasil hoje, budismo, qualquer outra fé, ela vai ser contaminada pela questão de culpa, certo? A questão do aborto, ela tem que ser uma coisa discutida de forma local. Por quê? Nos Estados Unidos, onde o aborto é legalizado, a gente vai ter um problema de saúde na referente coisa. As estatísticas apontam que as mulheres que mais abortam são as mulheres negras e pobres. O que esses dados apontam para nós? Que essas pessoas não estão tendo uma formação adequada.
A questão que a gente tem que se iniciar antes de colocar todos esses posicionamentos pessoais que a gente tem aqui, que tem que ser discutidos, é a questão da educação. Porque assim, quando ele fala a mulher tem que aprender a fechar a perna, a gente começa, me desculpa, com o princípio machista, certo? E aí, a outra coisa é que a questão que nós temos que ter com o mesmo assunto de droga. Não adianta eu falar para vocês assim, vamos liberar maconha e todas as drogas como a Holanda faz há muitos anos. A Holanda libera as drogas sim, a maconha. Só que você tem locais fechados para fumar, você não pode fumar na rua, você tem os coffee shops, né? Você compra maconha e tem que fumar lá dentro. As outras situações de outras drogas quimicamente mais pesadas, como heroína, cocaína, as pessoas elas têm que usar ou nas casas dela, ou se você quer usar heroína, o governo da Holanda banca isso, não só a droga. A seringa, toda a parte do descartável, mas você vai se drogar de frente com um espelho. Certo? Se alguém tiver com dúvida, é só pesquisar isso depois na internet. Por quê? Nós temos que colocar que as duas questões são questões de saúde pública. Uma vez que a gente está vivendo uma democracia, eu abri mão do meu direito de fazer a minha defesa e abrir mão de outras coisas, entre elas a minha saúde, para que o Estado faça essa defesa, certo? Então, assim, a questão do aborto, ela vai envolver problemas de saúde pública, que primeiro tem que ser feita uma consciência, e segundo, o caso da maconha, na minha opinião, nosso país ainda não tem estrutura educacional para a liberação da maconha. Certo? Não adianta falar para vocês assim, vamos liberar maconha e vocês vão poder fumar, vamos fazer de conta? Só na Urbanova, para não atrapalhar o funcionamento da cidade. Não vai funcionar, certo? Não vai funcionar. Porque o que acontece? Né? A maconha, as outras drogas são meios de vocês extravasarem, né? As pessoas fugindo de sociedades, qualquer um vai escolher esse meio. Então a gente vai ter esse problema que vocês estão fazendo uma contraversão. O que aconteceu na Holanda? Ela liberou, o consumo bateu o teto máximo, certo? E veio caindo. Porque deve ter gente aqui dentro, não precisa apontar, eu não conheço histórias daqui, que, por exemplo, os pais são usuários de maconha. E a maioria dos filhos não são, porque não se sujeitam a viver mais com aquilo, né? Infelizmente, ela tem, né, o THC é comprovado por pesquisas médicas que ela tem avanços em melhoras neurológicas em várias doenças. Mas tem os outros agravantes aí, né? O usuário de maconha claramente destrói os neurônios acima do normal. Você nasceu com um número X de neurônios e vai morrer muito menos. Só que a maconha vai destruir esses números de neurônios, certo? Então são coisas que a gente tem que discutir antes da liberação, né? É igual o aborto. O aborto, qual a questão que a gente tem que fazer? Que vocês criem consciência de sexo seguro, né? O que é sexo seguro? Uso de preservativo, uso de anticoncepcional, nunca utilizar somente de um método só, certo? Porque esse é o problema. Eu dou um exemplo maior para vocês, que é pouco divulgado no Brasil, que existe um remédio hoje que já permite que você não se contamine com a AIDS. E aonde essa medicação foi desenvolvida? No Brasil. Ela faz parte do coquetel do remédio das pessoas que são aidéticas. Nos Estados Unidos, esse remédio é vendido por cerca de $300 e funciona da seguinte maneira. Você teve sexo exposto, né, sem proteção, o que você faz? No outro dia, igual pelo dia seguinte, você vai até a farmácia e compra essa medicação, certo? Nos Estados Unidos já é liberado. Para você trazer esse remédio hoje para o Brasil, custa R$3.000 e até esse medicamento ser liberado pela Anvisa, né, para entrar em território nacional, você já passou o prazo de não deixar o organismo se contaminar. E aí eu pergunto para vocês, por que a Anvisa não permite a liberação desse remédio para a produção? Porque ela tem plena consciência que se ela fizer a liberação hoje no Brasil, com a consciência que nós brasileiros temos, as pessoas vão tomar o remédio e não vão usar mais preservativo, tá certo? E qual que é o problema? A gente não tem só AIDS, né? A gente tem outros problemas. Então toda essa discussão que a gente teve, as duas perguntas que eu acabei de pegar, a primeira coisa é que tem que começar com vocês aqui dentro.
né? Não adianta eu falar assim, eu sou a favor, eu sou contra. Nesse momento não cabe a mim, professor, falar. Eu como Wagner, pessoa física, eu posso falar assim, nessa situação eu concordo com o aborto, nessa não, nessa sim, talvez nessa, certo? Só que eu como educador, como formador das gerações futuras, eu tenho que vir para vocês e começar a discutir primeiro a formação para evitar de se chegar ao aborto. É uma situação diferente de um estupro, certo? Primeiro eu tenho que criar consciência em vocês, né, do sexo seguro, vamos nos proteger, para não ter que chegar aqui, ó, né, vamos abortar. Se acontecer, gente, aí a gente parte para outra discussão, mas antes de tudo que está acontecendo aqui na bancada, a gente tem que colocar a cabeça para funcionar. Certo? A lei tem, nesses casos, a lei ampara. Só que o que eu bato todo o tempo na tecla com vocês, em todas as escolas que eu trabalhei, primeiro, a gente tem que ter a consciência de como evitar. Como que eu vou evitar de ter AIDS? Como que eu vou evitar de ter um filho? É difícil? Não é difícil para ninguém hoje, certo? E aí, na questão da maconha, né, a gente tem que verificar como que vai ser a questão de saúde pública, certo? Né? Não basta eu fazer a liberação hoje para começar a funcionar amanhã. O país não tem estrutura, certo? A Holanda está o quê? Há mais de 1000 anos sendo progressista, né? Desde o período medieval, a Holanda ia contra a igreja, quem manda aqui sou eu, e mudou o pensamento do povo, né? É igual nos Estados Unidos. Não adianta eu falar para vocês assim que nos Estados Unidos também é liberado, né? Quem já esteve nos Estados Unidos aqui sabe que você não pode tomar sua cerveja na praia, você não pode andar com garrafa de vidro, entendeu? E aí o povo respeita. Aqui o povo brasileiro respeita? Não, né? Primeiro educação, depois a gente entra nessas discussões, certo? Isso aconteceu com a Então, uma das questões aqui que eu levantei a respeito foi sobre aquilo que a gente julga ser grande responsabilidade apenas dos ricos, de grandes fortunas, né? Não imaginando por meios ilícitos, mas sim aqueles que produzem através mesmo de empregos, investimentos. E aí surgiu uma questão aqui, inclusive, sobre a taxação das grandes fortunas, né? Cobrar mais ainda deles. Só que aí também pode estar criando um problema, né? Seria a fuga desses grandes empresários. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito sobre isso, tá? Visto que o Brasil precisa, né, desses investimentos. Para começar a falar das taxações de grandes fortunas, a gente tem que entender o que significa meritocracia no sentido econômico. Obviamente, meritocracia não funciona no dia a dia. Por exemplo, Marx, com mais-valia, dizia que o esforço que o trabalhador colocava em cima de um produto que ele produzia, obviamente, era o que ditava o valor. Mas isso não é verdade. Quem dita o valor de um produto é o consumidor. Porque se eu posso passar 3 semanas pintando um quadro, se vocês não veem valor nenhum nele, todo meu esforço não significa nada. E aí essa é a lógica de mercado. Agora a gente pega grandes milionários, por exemplo, como Bill Gates. Por que eu estou usando ele como exemplo? Por que ele é tão rico? Todos os trilhões dele estão na conta bancária dele? Todas as ajudas, as beneficências dele estão só no dinheiro? Não. O que ele está ali é o patrimônio dele, grande parte da riqueza dele. E por que ele ajuda muito mais do que qualquer ONG no mundo? Porque ele, com o produto que ele ganhou em cima, dá emprego para milhares de pessoas. E essa é a função social do empreendedorismo. O empreendedor bem sucedido ajuda muito mais a sociedade do que qualquer ONGzinha aí que vai doar, sei lá, esse tipo de coisa. Não que elas não sejam importantes, claro que são, mas o papel de empreendedorismo numa sociedade é muito mais intrinsecamente importante. Agora na questão das taxar as grandes riquezas. Para começar com uma mentalidade idiota para usar esse tipo de pauta como desculpa ideológica. Geralmente as esquerdas fazem isso. O que é essa taxação de riqueza, para quem ainda não entendeu? Ele diz que os ricos, os milionários, devem pagar mais impostos, devem ter a riqueza taxada anualmente, mensalmente e assim vai. E claro, quando no quesito de herança, esse tipo de coisa, uma parte vai para o Estado.
Por que eles dizem isso? Porque aí o Estado vai distribuir para a população. Qual que é o problema nisso? Se você tem uma atitude muito de tributação, o rico vai ficar no país? Eu pergunto, se o cara tem tanto dinheiro e vê que o país está roubando todo o dinheiro dele, para que ele vai ficar nesse país? Não é muito mais lógico ele sair do país e deixar só os pobres miseráveis aqui? Essa é uma lógica furada que hoje a gente vê isso muito em pauta em movimentos como MST, MTST, nos sindicatos e toda essa galera que serve de massa de manobra de alguns partidos bem específicos. Mas eu acho que já é o suficiente para responder a questão do professor. Como deve ser, ou como deveria ser, né, o sistema de previdência no nosso país, é claro, né, gente? Eu vou começar explicando o que é a Previdência Social. A Previdência Social é um seguro público que tem como função garantir que as fontes de renda do trabalhador e sua família. Com a reforma da Previdência, eles estão dizendo que assim, a regra atual foi estabelecida a idade mínima de 65 anos, tanto para homens, tanto para mulheres. Mas isso é um erro, porque assim, em outras regiões, por exemplo no norte ou no nordeste, a expectativa de vida é de 63, 63 anos. E então, a pessoa ia trabalhar e não ia receber a aposentadoria. O governo alega que a cidade é utilizada em diversos países da Europa e na América do Norte. Mas aqui é o Brasil, né? Que não tem como fazer isso. O objetivo do governo com essa reforma é tentar manter a sustentabilidade das contas públicas diante de um déficit crescente do sistema previdenciário brasileiro, que resulta das regras atuais mais benéficas que o resto do mundo. Ana, pera só um pouquinho. Bom, vamos começar. Para entender do que ficar com muitos textos e todo mundo começa a conversar, como funciona a Previdência hoje? O Estado diz que você vai contribuir mensalmente do seu salário líquido 8% do seu salário mensalmente. Isso quer dizer, se você ganha R$1.000 por mês, R$80 desses seus 1.000 vai para o INSS. Ou seja, você vai perder R$80 mensais. Mas tem uma coisa que se chama o custo do empreendedor. Que para manter uma pessoa hoje no Brasil com as atuais leis trabalhistas, para contratar alguém com R$1.000, você precisa de R$2.000. Para onde que vai os outros R$1.000 dessa pessoa? Vai para impostos, INSS, os sindicatos e toda essa corja que vive de parasitismo do trabalhador. Então, vamos lá. Como funciona a aposentadoria hoje? Ele diz que esse dinheiro que você deposita vai ser o que você vai arrecadar quando você tiver 58 anos. Só que como é que funciona de fato? Hoje, o seu dinheiro que é tirado do seu bolso vai para quem já está aposentado. Ou seja, tem que ter mais pessoas trabalhando simultaneamente do que pessoas aposentadas. Qual que é o problema disso? Se a taxa de natalidade começa a diminuir e a de longevidade de vida começa a aumentar, vai ter muito velho e pouca gente trabalhando. Ou seja, o cálculo fica impossível. 2 pessoas teriam que sustentar uma só. Ia quebrar, é um esquema de pirâmide. Então, qual seria as soluções básicas? Isso porque a gente vive no Brasil. Só que, mesmo se não tivesse corrupção alguma no governo, o sistema ainda ia quebrar, porque roubam de um para dar para o outro. A partir do momento que os escravos são menores do que os que escravizam, aí quebrou o sistema. Uma das saídas para consertar a Previdência, que eu acho que é o que faltou nas manifestações de ontem, que todo mundo foi para lá, não pode fazer isso, e não deram uma solução do que fazer. Então, é um erro brusco, principalmente se você está manifestando. Hoje, a taxa média na América Latina é de 69 anos para se aposentar, na América Latina. Em alguns países da Europa, chega a 70, 75, ou seja, a gente está muito abaixo da aposentadoria. É necessário que pessoas trabalhem por mais tempo, porque tem muita gente ficando velha e pouca gente nascendo. Agora a questão é, como fechar as portas da Previdência e dar mais responsabilidade para o povo? Vamos supor que o Joãozinho lá, que ganha R$1.000,
ele comece a pegar os 280, que é retirado dele mensalmente, e comece a colocar num patrimônio, por exemplo. No final da sua vida, quando ele tiver 65 anos, ele vai ter um patrimônio de 1.038.000 parado. De juros mensal, ele vai conseguir tirar 5.000 e os quebrados. Ou seja, ele vai conseguir juntar muito mais riqueza do que continuar com esse sisteminha de pirâmide. Ou seja, o que poderia ser feito? Aprovar a PEC ano que vem e deixar as portas abertas até 2058. E nesse período, você vai aumentando degradativamente a idade para se aposentar. Aí quem tinha 28 anos, consegue se aposentar a tempo. Quem tiver 28 anos em 2018, né? Aí consegue se aposentar. Quem tiver menos de 28 anos até 2018, não ia conseguir se aposentar. E teria que ficar ciente disso. Para começar a investir em outros setores. Porque é impossível no mundo atual ter uma aposentadoria. Porque o único jeito de ter uma aposentadoria é se a gente escravizasse a população jovem. É o que alguns membros até do MBL, que eu não compactuo tanto com as ideias deles, dizem. Hoje, os seus avós escravizam seus netos, justamente graças a esse sistema. Então, é uma conta extremamente complicada. O cálculo que eu dei aqui ainda tem alguns furos. Então, é só uma ideia primária, que ainda precisa ser extremamente reformulada. Mas para reajustar a Previdência não vai ter jeito e as pessoas vão ter que entender que não tem como você viver do Estado, porque o Estado está te roubando o tempo todo. Os alunos que retiraram carteira do terceiro, cadeiras do terceiro A, vão pegar a carteira e vão colocar lá. Nós vamos para a sala, nós vamos fazer o relatório, são 10h10 agora. Nós vamos fazer o relatório, vai ser feita a chamada, na ordem do professor da sala, na conclusão do relatório, nós vamos sendo dispensados.